quero falar um pouquinho do filme Napoleão, da série Alexandre o Grande do Netflix e da série Cleópatra também. A série Cleópatra também, que foi alterada, né, do contexto histórico. A Netflix vem fazendo, como não só a Netflix, como Hollywood também, vem modificando a história, né, contando histórias fantasiosas, né, que não condiz com a realidade, né, e não condiz com o que diz os historiadores, né, que os relatos que nós temos sobre essas pessoas são dos historiadores, né, dos filósofos, né. A Alexandre o Grande, por exemplo, no começo da série, que aparece ele tendo um caso com Fashion, né, na realidade aquilo não tem comprovação histórica, nada se diz sobre aquilo, né, não tem nenhuma fonte dizendo sobre aquilo, né, o que pode ser considerado uma invenção, como aparece também no filme do Alexandre o Grande. Também é um filme bom, mas conta histórias ali que a gente não sabe realmente se aquilo aconteceu, né. Os gregos realmente, eles eram acostumados, né, a ter casos, né, entre eles, né, mas não de maneira afeminada, né, não poderia demonstrar essa maneira afeminada no mundo grego, né, como acontece hoje em dia, né. Teve casos até dos 300 de Tebas, né, que não é os 300 de Esparta, é outra história, que foram derrotados por Felipe, que todos eram homossexuais, mas eram homens, né. Eles tinham um caso entre eles, mas eles não queriam ser uma mulher, né, como acontece hoje em dia, né, nos casos de travestis. Isso era abominável, né, no mundo antigo, né, o homem querer virar realmente uma mulher, né, ter relações entre eles. É um tema forte, tá falando isso daí, né, para umas pessoas. Eles tinham relações entre eles, muitos, né, principalmente os mais velhos com os mais jovens. Na Grécia antiga, né, era normal, né, esse tipo de coisa, que eles bancassem, né, os mais jovens, né. E só que no caso do Alexandre não tem comprovação histórica, né. Alexandre é um ótimo general, né, foi um dos melhores da história, um dos mais conhecidos, né, se não o mais conhecido, ao lado de Napoleão. E não houve esse contexto histórico que comprovasse, né, que ele realmente tinha um caso com Fashion, né. Ninguém diz nada, nenhuma fonte diz nada. E não mostra as batalhas também no filme da Netflix, né. É muita conversa, né, poucas batalhas, né, na série da Netflix, né. É uma série mal feita, né, não conta as histórias por onde ele passou direito, né. Os cenários são cenários que não condiz com a história, né, que não se condiz com a história, porque o Alexandre o Grande passou por diversos lugares. Ali mostra outros cenários, né, completamente diferentes, né, como o Egito, né, como os outros cenários. E também gostaria de falar também da série Cleópatra, que é mais absurdo ainda. Nossa, aquela série realmente que a Netflix fez é uma série absurda. Cleópatra, começando com a história, é descendente dos Ptolomeus. Ptolomeu, que era um dos generais do Alexandre, que quando morre o Alexandre, o filho dele e a Roxana são assassinados, que é a única esposa do Alexandre que tinha filhos, e o império do Alexandre é dividido, né, e uma das partes fica com o Ptolomeu, né, e essa parte é o Egito, né. Daí nasce a dinastia ptolomaica, né, que vai até a Cleópatra, né, que era casada com um irmão, né. E Cleópatra é descendente dos Ptolomeus, né, descendente de gregos, né. Ali mostra uma Cleópatra negra, não tô querendo ser racista, mas a história mostra que a Cleópatra não era negra, né. Nada se diz que a Cleópatra era negra, né. Os egípcios também não eram negros, né, mesmo estando no norte da África. Ali na série toda aparece os rituais, até uns rituais nem eram rituais de o que aconteciam na época, né. Os rituais egípcios mostram rituais totalmente diferentes
parecendo até de outras religiões de matriz africana, né? E mostra uma Cleópatra que não condiz com a história. Mostra também o Marco Antônio também, que não condiz com a história, nada. Não mostra uma batalha, não mostra nada, absolutamente nada, né? O Júlio César também, né? Mostra ali uma mulher, um império que nem parece o egípcio, né? Nem parecia o Egito Antigo. E essa história também é uma história absurda também. E a história também de Napoleão, né? O filme Napoleão é um filme muito fraco, né? Com um excelente ator, né? Mas um filme muito fraco. O mesmo diretor do Gladiador, que é um excelente filme, também é um filme também mentiroso, né? Mas ele não condiz com a história do Cômodos, né? Nem com a do Marcos Aurélio, né? Ali no Gladiador também não é comprovado que o Cômodos matou o Marcos Aurélio, né? Isso não aconteceu, né? Ali mostra ele matando o Cômodos, morre com o Gladiador, né? Também tem outra série também que mostra a realidade, a outra série da Netflix, né? Sobre Roma, né? Que mostra o Cômodos, mostra também, são 3 partes: Júlio César, Cômodos, Cômodos Marcos Aurélio, né? Mostra também o Calígula, né? Essas 3 partes conta bem o que aconteceu com Tibérios, né? Conta bem o que aconteceu nessas histórias, retirado dos historiadores, de fato. As outras, o filme Napoleão, que foi feito, voltando ao filme Napoleão, não condiz com a história, não mostra batalhas, não mostra nada, né? Mostra um Napoleão que fraco, né? Um Napoleão que chora, né? Um Napoleão que tem perversões, né? Sexuais, né? O Napoleão que realmente não condiz com a história, né? Eles tiraram aquilo não sei da onde, né? Da cabeça deles e resolveram, né? Que aquilo ali esse é um ótimo filme, né? Porque uma parte da população não sabe nada também de história, também não se interessa, né? Aí faz um filmezinho lá, né? Com os efeitos especiais que não condiz com a história. E a história está sendo modificada, Esse negócio de... Principalmente da Cleópatra, né? A Cleópatra também foi o mais absurdo, né? Porque ali mostra um Império Egípcio totalmente negro, né? E não é, isso não é do que não ser racista, e não era, entendeu? Eles eram descendentes dos gregos. A dinastia ptolomaica é descendente dos gregos. E você não tem nenhuma menção que ela era negra, né? E os romanos, também os romanos não eram racistas, né? O racismo, eu achei depois, né? Os romanos não eram racistas, né? Apesar de tudo, mas aquilo ali, o que foi feito, e a história está sendo modificada, pelos autores de Hollywood, né? E vai se perdendo ao longo do tempo, as pessoas vão ficando cada vez mais longe das histórias verdadeiras, né? Porque são poucos filmes, eles têm que mostrar muitas cenas sexualizadas atualmente, né? Para dar audiência, né? Faz de tudo, né? Porque o filme tem uma grande bilheteria e acaba não contando a história verdadeira. E o filme também não tem nenhuma grande bilheteria, né? Como o Napoleão, que é considerado um desastre, né? E os autores têm que ser, os diretores têm que ser um pouco fiéis à história. Eles podem inventar também, mas você tem que seguir a história, né? Napoleão se esperava mais, né? O filme Napoleão realmente é muito fraco, né? Não mostra as batalhas em nenhum momento ali, embora que agora nos streams uma versão completa, mas não se mostra. Ele chega no Egito ali, ele foi a coisa mais pavorosa que eu já vi. Ele mostra, não conta a história da Pedra da Roseta, do Champollion também, que achou, que depois conseguiu decifrar, que estava em grego, os hierógrafos, né? Não conta nada, né? Não conta nada, é um filme vazio, né? Que no final, né? Mostra um fim deprimente, realmente foi um filme deprimente do Napoleão. E as pessoas iam um filme longo ainda que não contou nada, né? Demorado. A série Cleópatra também tem muitos capítulos e não conta a história, não mostra nenhuma batalha, na Batalha do Ácio,
nenhuma batalha que aconteceu, né, do Triunvirato, do segundo Triunvirato, contra o segundo Triunvirato era o Lépido, Augusto e Marco Antônio, né, contra o Cássio e Gil, né, contra Cássio e Brutus, né, e que não mostra as batalhas, né, a batalha também contra o Marco Agripa e contra Marco Agripa e Augusto, né, contra Cleópatra e Marco Antônio também não mostra, né. É um filme, uma série muito fraca, né, sem contexto histórico algum, né. Muitas pessoas vão acreditar porque não sabem da história, né. Os filmes antigos na realidade relatavam melhor a história, tinha um romance, né, tinha como o filme da Cleópatra, que relata bem a história com a Elizabeth Taylor, né, com o Richard Burton, que retrata bem a história. O resto esse filme, essa série nem se compara a esse filme, né? Como também tem séries, documentários da BBC sobre o Alexandre também, são muito melhores. O outro filme do Alexandre também é muito melhor, conta melhor a história, apesar de ter intervenções do diretor, ele conta muito melhor essa história, né? É um filme também muito melhor que esse daí, né? Do que essa série. E o filme Napoleão, que é um desastre, né? Total, né? O filme Napoleão realmente foi um desastre total. Como outros filmes históricos, né? Que vão ser feitos futuramente, que atualmente vão ser filmes fracos, né? E é isso, né? Deixa a opinião sobre isso, né? Quero que vocês deixem a opinião, que vocês acham isso, essas modificações históricas, né? E até o próximo vídeo. Tem que atravessar aqui, mas vai fechar, né? Deixa o like e se inscreva no canal.